Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira, 25 de julho, dia que celebramos São Tiago Maior, apóstolo, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 20, do versículo 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Tiago, dito o maior, filho de Zebedeu, foi chamado por Jesus junto com o irmão João. Tiago, João e Pedro figuram como testemunhas privilegiadas de vários episódios da missão de Jesus. A cura da sogra de Pedro, a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração, a agonia no Horto das Oliveiras. A profecia que Jesus fizera a Tiago, prenunciando que haveria de beber com ele o cálice do sacrifício, realizou-se plenamente ao ser decapitado por Herodes Agripa, por volta do ano 44, está nos Atos dos Apóstolos 12, 1 a 2. Foi o primeiro apóstolo Marte. Segundo a antiga tradição, Tiago teria sido evangelizador da Espanha. A partir do século IX, São Tiago recebe culto extraordinário em Compostela, Espanha. Aí erigiu-se um santuário que se tornou para a Europa um dos maiores lugares de peregrinação a partir da Idade Média. Querido irmão, querida irmã, a importância desse texto, dessa reflexão. A busca por destaque e privilégios tem a mesma idade da humanidade. É interessante o fenômeno de querer estar acima dos demais. Jesus aproveita a solicitação da mãe dos filhos de Zebedeu para ensinar algo extremamente necessário: a humildade. Para seguir Jesus e alcançar um dia a eternidade, é necessário ser o último e estar a serviço dos demais. O próprio Jesus dá o exemplo de como deve ser a vida de quem deseja alcançar a eternidade. Ele poderia levar uma vida de rei, porém abraçou a causa do serviço, pois não veio para ser servido, mas para servir. Quem deseja seguir Jesus precisa matricular-se na escola do serviço e da doação. Servir é a alegre e dinâmica identidade do cristão. Querido irmão, querida irmã, a proposta por dia, imitar Jesus no amor
que se faz serviço. E encerrando este momento, rezemos juntos: ó Jesus, Filho do homem, acolheste no grupo dos 12 o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, e lhe revelaste que teria de beber o cálice das tribulações, se quisesse manter-se teu fiel seguidor até o fim. A história comprova que, a teu exemplo, ele entregou a vida em favor do reino de Deus. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira, 25 de julho, dia que celebramos a festa de São Tiago Maior, apóstolo, dia também do colono, dia do trabalhador rural, dia do motorista, dia do escritor. Você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 a 15, rezar o Salmo responsorial, Salmo 125, e o texto de Mateus, capítulo 20, do versículo 20 a 28. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, celebramos hoje a festa de São Tiago Maior, conhecido como um dos filhos de Zebedeu, cuja mãe pediu a Jesus um lugar de destaque para ele e seu irmão João, quando Jesus estivesse na sua glória, como mostra o evangelho de hoje. Sempre que celebramos um apóstolo, temos a oportunidade de refletir sobre a nossa missão de discípulos e missionários de Jesus Cristo e aprender com os apóstolos a fidelidade a Cristo. Hoje, Tiago Maior nos traz alguns importantes ensinamentos. O que sabemos sobre Tiago Maior? Vamos a algumas informações sobre ele. Primeiro, o complemento maior é para diferenciá-lo do outro apóstolo com o mesmo nome, o Tiago, filho de Alfeu. Segundo, ele faz parte da segunda dupla de irmãos chamados por Jesus. A primeira foi Pedro e seu irmão André, Mateus 4,18. Tiago, junto com seu irmão João, foi, portanto, um dos primeiros apóstolos a ser chamado para o seguimento de Jesus, Mateus 4,21. Terceiro, como já foi dito, é irmão de João, evangelista. Quarto, participou de muitos milagres e curas junto com Jesus, como por exemplo a cura da sogra de Pedro. Quinto, sua mãe pediu para ele um lugar de destaque junto de Jesus na sua glória. Mateus 20, 21, como vemos no evangelho de hoje.
Além disso, foi o primeiro apóstolo a conhecer o martírio e é tido como o primeiro evangelizador da Espanha. Peregrinos do mundo todo percorrem os caminhos que levam ao Santuário de Compostela, na Espanha, a ele dedicado no intuito de fazer a experiência de encontro com a missão desse apóstolo. A liturgia da palavra de hoje traz ensinamentos missionários a partir da vida desse apóstolo de primeira grandeza. A primeira leitura fala do tesouro que os apóstolos de Jesus trouxeram para a fé cristã, tesouro que veio de Deus e que as mãos e os pés dos apóstolos possibilitaram que chegasse aos confins da terra a tantas outras pessoas. Tesouro que lhes custou muito sofrimento, aflições, angústias, perseguições, ameaças, tropeços, enfim, muita dor, semelhante às dores de Jesus. Porém, com a certeza de que Cristo estava com eles, não foram vencidos, não perderam a esperança, não foram desamparados nem aniquilados. Contudo, deixam um importante legado para a nossa fé e a nossa missão de discípulos e missionários de Jesus. O Evangelho destaca a interferência da mãe de Tiago e João, pedindo a Jesus que conceda aos seus filhos um lugar de honra à direita e à esquerda dele. Esse pedido provoca uma reflexão sobre o seguimento de Jesus, que ajuda a avaliarmos a nossa missão de cristão. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que não devemos seguir Jesus por interesse em obter vantagens, lugares de destaque, glórias. É preciso seguir na gratuidade. O pedido provocou certo desentendimento entre os demais, que talvez tivessem o mesmo interesse e por isso se sentiram incomodados com o pedido dessa mãe. Jesus não lhes promete privilégios, mas questiona sobre a disponibilidade que eles têm de segui-lo, de enfrentar as dificuldades. Será que eles teriam coragem de beber de seu cálice, isto é, de passar por tudo o que Jesus passou? Eles confirmam que sim, e de fato passaram. Mesmo assim, Jesus não lhes garantiu nenhum lugar de destaque. Cabe a Deus dar lugar de destaque a quem ele achar que merece. Nossa missão é servir, sem esperar recompensa. Jesus ensina também neste evangelho que os seus discípulos devem ter atitudes diferentes das dos chefes das nações. Eles têm poder e oprimem os que não têm. Entre os discípulos não deve ser assim. O poder do discípulo é para servir e não para oprimir. Não deve haver entre eles contendas, rivalidades, disputas por poder ou lugar de destaque. Não obstante os ensinamentos de Jesus no Evangelho, vemos nas nossas comunidades e na igreja toda e na igreja toda tantas brigas pelo poder, tantas contendas e rivalidades motivadas pela inveja, pela ganância, pela disputa por privilégios. Onde fica o ensinamento de Jesus do Evangelho de hoje? Como fica na nossa vida o exemplo de Tiago, que bebeu do cálice de Jesus sem a garantia de obter um lugar à sua esquerda ou à sua direita? Como tudo isso entra na nossa vida e na nossa ação missionária? Essas e outras interrogações são despertadas pela liturgia de hoje da festa de São Tiago Maior, que elas ajudem no nosso processo de conversão e no nosso agir missionário como cristãos. Que os exemplos dos apóstolos estejam sempre à nossa frente, orientando o nosso proceder. Assim, querido irmão, querida irmã, poderemos lançar as sementes, mesmo que sejam entre lágrimas, e colheremos com alegria, como canta o salmo de hoje. E encerrando este momento, rezemos juntos, Pai, seguindo os passos de Jesus, que eu seja grande na fidelidade radical a Ti.
Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos, concedei que a vossa igreja seja confirmada pelo seu exemplo e sustentada pela sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.